Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais um programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: o que defendem Haddad e Bolsonaro para a economia? Nós vamos fazer no programa de hoje uma confrontação dos principais pontos de vista de ambas as candidaturas sobre o tema mais importante para a vida do país, que é a organização da sua economia, sua política econômica, que é o que define como os brasileiros e brasileiras vivem e viverão nos próximos anos. Para efeito de exposição, para nós podermos nos concentrar nos pontos fundamentais dessa discussão, eu fiz uma lista de 10 questões fundamentais através das quais nós poderemos acompanhar as profundas diferenças entre os dois programas, entre o programa de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e o programa de Jair Bolsonaro, o candidato neofascista. É importante nós acompanharmos essa discussão, nos organizarmos para essa discussão, porque, sendo este o tema principal da campanha, é através deste tema que eleitores poderão ser convencidos, seus votos poderão ser alterados, criando no país um movimento amplo, muito além do próprio PT, que leve à derrota do candidato autoritário e à vitória do candidato que representa o campo democrático e popular. Vamos então aos temas, que o nosso tempo é escasso. Primeira diferença: Fernando Haddad defende um modelo de desenvolvimento baseado principalmente na expansão do mercado interno, enquanto Jair Bolsonaro tem como sua bíblia econômica exatamente a mesma coisa do governo Temer, que é a abertura do país ao capital internacional. Essa diferença de modelo é fundamental de entender, porque quando uma força deseja a expansão do mercado interno, ela quer que aumente o emprego, ela quer que aumentem os salários, ela quer que aumente o investimento público, ela quer que o investimento público atraia o investimento privado, ela quer ampliação dos serviços públicos, ou seja, uma força que defende a expansão do mercado interno como eixo de um modelo de desenvolvimento, ela baseia suas políticas em aumentar a renda e o emprego das famílias, especialmente dos mais pobres, para poder constituir esse mercado interno. Quem defende um modelo baseado na abertura ao capital internacional, como Bolsonaro e Temer, desejam fundamentalmente que o país fique barato, que os ricos paguem menos impostos, que os salários sejam mais baixos, que os programas sociais sejam menores, que o Estado gaste menos com investimentos públicos direcionados às camadas populares, para que, sendo barato o país, o capital internacional e mesmo o capital financeiro interno possa ter atração para investir no país, para poder ganhar muito dinheiro às custas dos brasileiros. Esse modelo de desenvolvimento baseado na atração do capital internacional é um modelo no qual, por óbvio, beneficia apenas uma parte pequena do país, o andar de cima, os mais ricos, enquanto os mais pobres, como a gente está assistindo com o governo Temer e a gente assistia antes do governo Lula, os mais pobres ficam ao Deus dará. Ficam com empregos precários, com baixos salários, sem serviços públicos. Essa é uma diferença fundamental. Uma segunda diferença, derivada da primeira. Todas as outras diferenças que eu vou citar agora são derivadas dessa primeira diferença de modelo de desenvolvimento econômico. Segunda diferença, portanto: aumento versus redução de salários e direitos. Como eu disse antes, quem quer mercado interno de massas tem que lutar e estabelecer políticas econômicas, como fez o governo Lula, para expandir salários e direitos, para que o povo possa comprar mais, porque o povo comprando mais ativa o comércio, ativando o comércio ativa a indústria, ativando a indústria
cria-se empregos, estabelece um ciclo virtuoso na economia, e a economia se expandindo, a arrecadação de impostos sobe e o Estado passa a ter mais recursos para continuar incentivando a expansão da economia. O governo Lula, por exemplo, estabeleceu a lei do salário mínimo, que obriga que o aumento do salário mínimo seja a inflação do ano corrente mais o crescimento da economia do ano anterior. Ou seja, faz com que os trabalhadores que ganham salário mínimo tenham uma participação no crescimento da economia, para que o crescimento da economia, medido no crescimento do PIB, não seja um ganho exclusivamente ou principalmente para os empresários, para os mais ricos, para o grande capital. Este é um exemplo de expansão salarial patrocinado pelo PT durante seus governos. Mas não foi só isso. O PT expandiu muitos direitos. O PT expandiu o direito a entrar nas universidades, expandiu os direitos ao crédito, expandiu um conjunto de direitos que todos juntos vão permitindo o aumento da renda das famílias. Não é isso? Porque se o trabalhador não precisa gastar com a universidade, além de ter o direito ao estudo universitário, que permitirá a ele ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, ele, por poder entrar na universidade através de uma bolsa, como a patrocinada pelo ProUni, ele vai economizar seu dinheiro para consumir. E assim, com todos os programas de expansão de direitos estabelecidos pelos governos petistas. Mais salários, mais direitos, igual a mais mercado interno. Bolsonaro é o oposto, ele quer cortar salários e direitos. Bolsonaro já disse claramente que a opinião dele é o seguinte: quem quiser ter todos os direitos vai acabar desempregado. Quem quiser continuar com o emprego vai ter que aceitar não ter direitos. Seu candidato a vice-presidente, o general Mourão, já disse que o 13º é uma jabuticaba. Já disse que é para acabar com o 13º, que é para acabar com o adicional de férias. O plano econômico traçado pelo Paulo Guedes vai no mesmo sentido da reforma trabalhar as condições de renda para que haja um barateamento da força de trabalho no país. Terceira diferença. Fernando Haddad defende o aumento de impostos para os mais ricos através de uma reforma tributária. O que significa isso? Significa estabelecer imposto sobre lucros e dividendos, que no Brasil os empresários não pagam, eles lucram e não pagam impostos sobre isso. Isso significa ter impostos sobre grandes fortunas, maiores impostos sobre grandes heranças. Significa ter, enfim, um conjunto de impostos que façam os mais ricos pagarem mais e os mais pobres da classe média pagarem menos, porque no programa do Fernando Haddad aumenta-se a faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo, até 5 salários mínimos mensais. Quem receber até 5 salários mínimos mensais não terá que pagar imposto de renda, por exemplo. E estabelece um conjunto de impostos, como aqueles que eu já citei, que fazem os mais ricos pagarem sobre os seus rendimentos e suas fortunas. Hoje no Brasil, a estrutura tributária é extremamente regressiva. Mais de 65% dos impostos derivam do consumo, ou seja, aquele imposto está embutido no preço das mercadorias e serviços. O que faz com que tanto o pobre, tanto mais pobre quanto mais rico dos cidadãos pague o mesmo imposto. O mesmo percentual de imposto, não é? O que é evidentemente uma injustiça tributária. Todos os países do mundo que se desenvolveram o fizeram a partir de reformas tributárias progressivas, onde os mais ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. Bolsonaro quer exatamente o oposto. Ele quer uma taxa única, um imposto único para todas as faixas de renda, o que poupa os mais ricos e pune os mais pobres e a classe média. Bolsonaro quer aliviar os impostos dos mais ricos. Bolsonaro não quer que os mais ricos paguem mais impostos. Isso é uma nítida diferença. Bolsonaro imagina que com os mais ricos pagando menos impostos, mais capitais de fora virão e o país poderá ter um maior desenvolvimento para os ricos, evidentemente. Não é? Serão os ricos a se beneficiar desse modelo do Bolsonaro. Quarta diferença. O Fernando Haddad defende a ampliação dos programas distributivos. Ou seja, se o Estado vai arrecadar mais através de uma reforma tributária progressiva,
parte desses recursos, parte dessa arrecadação maior do Estado tem que ser destinada para ampliar os programas distributivos. Quais são os programas distributivos? O mais conhecido deles é o Bolsa Família. O mais conhecido deles é o Bolsa Família. A expansão desses programas distributivos, que permite direcionar o orçamento do Estado para os mais pobres, leva não apenas ao pagamento de uma dívida com a justiça social, com os setores mais excluídos, os setores mais miseráveis, como também anima a economia. Essas políticas distributivas funcionam, especialmente nas pequenas cidades, como um motor da atividade econômica. O Bolsa Família, junto com o aumento do salário mínimo, que também eleva a pensão básica da aposentadoria, em muitas cidades, essas três ferramentas são as que garantem a atividade econômica, comercial, industrial, agrícola, em muitos municípios. Isso foi verificado durante os governos Lula e Dilma. Nos governos petistas, a política de expansão dos programas distributivos foi um dos carros-chefes que permitiram a construção de um mercado interno de massas, que permitiram retirar da miséria dezenas de milhões de brasileiros. Bolsonaro, ao contrário, como ele quer um Estado menor, quer os ricos pagando menos impostos, ele quer fazer o país ficar barato para o capital internacional, ele também quer recortar os programas distributivos. Várias vezes, antes de começar sua demagogia eleitoral no segundo turno, ele foi claro que ele quer, olha, as palavras do Bolsonaro são essas mesmas, temos que acabar com as bolsas para esses vagabundos. O Estado, quem trabalha, pagar impostos para bolsas serem entregues a quem não trabalha, os vagabundos, vai ser eliminado no meu governo. Tem gravações dele dizendo isso. Ele quer cortar os programas distributivos, porque o olhar do Bolsonaro está apenas nos mais ricos. O olhar do Bolsonaro está no andar de cima da sociedade. Bolsonaro quer recortar programas distributivos para poder direcionar uma maior parte do orçamento do Estado para os mais ricos, eliminando um dos grandes legados da era Lula. Quinta diferença, Fernando Haddad, que é a extensão e a melhoria dos serviços públicos, especialmente em educação e saúde. O Estado incentiva o mercado interno, arrecada mais e, ao arrecadar mais, direciona verbas para universalizar direitos, para que todos os brasileiros possam progressivamente ter direito à saúde e educação pública e gratuita em todos os níveis. Isso é fundamental, tanto para melhorar a qualidade educacional do país, quanto para melhorar o atendimento sanitário, como também para reduzir os gastos das famílias com saúde e educação, os gastos da classe trabalhadora e da classe média, para que elas possam consumir mais, para que elas possam melhorar de vida e para que elas possam ativar a própria economia. Vejam só como funciona o ciclo virtuoso proposto pelo Fernando Haddad. Bolsonaro é o oposto. Ele quer cortar investimentos, ele quer manter a emenda constitucional 95, que estabelece por 20 anos o teto de gastos e investimentos do Estado em saúde, educação, etc. É aquela emenda aprovada pelo Temer, porque Bolsonaro e Temer são tão juntos, é a mesma política. Bolsonaro é uma versão mais radicalizada das políticas do Temer. Bolsonaro defende a emenda constitucional 95, que determina, vou repetir, que por 20 anos o governo federal só possa aumentar os gastos e investimentos públicos, tendo como teto a inflação do ano anterior. Não pode expandir os investimentos nesses setores, fazendo, evidentemente, com que os pobres paguem a conta do ajuste das finanças públicas em favor dos ricos. Então essa é uma quinta diferença fundamental. A sexta diferença, Haddad defende o crescimento do investimento público. O que significa isso? O Estado arrecadando mais, o Estado impulsionando a economia da forma como eu expliquei, com a expansão do mercado interno e a reforma tributária e a arrecadação fiscal baseada nos mais ricos. O Estado pode e deve investir na economia. O Estado, historicamente no Brasil, funcionou como o carro-chefe do desenvolvimento econômico. Todos os grandes projetos de infraestrutura, de inovação tecnológica, de criação de novos ramos industriais, na história do Brasil sempre teve o Estado na liderança. Exatamente porque a burguesia brasileira tem como característica ser predatória, ou seja, uma burguesia que sempre viveu de renda. Poucos foram os capitalistas, verdadeiramente capitalistas, que expandiram
plantas industriais que inovaram, que criaram fábricas. Sempre o grande movimento em direção ao progresso foi determinado pelo Estado. Portanto, o investimento público é fundamental, a participação do Estado na economia é fundamental, sem fechar o espaço para o investimento privado, mas capitaneando e regulando o investimento privado. Bolsonaro é o oposto, ele quer a contração fiscal. O que quer dizer isso? Um Estado que não invista na economia. Um Estado que abra todos os ramos da economia para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa, de forma predatória, explorar o país, obter lucros e dar uma banana para o desenvolvimento nacional. Esse é o modelo do Bolsonaro, é o modelo da entrega do país, de um Estado que privatize tudo que possa dar lucro para os grupos privados estrangeiros e nacionais. Vejam que diferença importante é essa, que foi a sexta diferença que eu gostaria de citar. A sétima diferença, Fernando Haddad defende a reforma bancária. O que é a reforma bancária que o PT propõe? Acabar com o oligopólio dos bancos. Hoje, 5 bancos, 3 bancos privados e 2 bancos públicos, controlam mais de 75% de toda a movimentação financeira do país, de todo o crédito nacional. É um oligopólio como não existe em nenhum outro país do mundo. E essa situação de oligopólio encarece o custo do dinheiro. As empresas e pessoas, quando vão buscar crédito, são tão poucas as opções que o preço do dinheiro, a taxa de juros, é estabelecida lá em cima por conta da força do monopólio, por conta do controle que o monopólio exerce sobre o fluxo do dinheiro. Fernando Haddad propõe, na reforma bancária, a democratização do sistema bancário, que possam existir mais e mais bancos a nível estadual e municipal, de tal sorte que haja mais competitividade e se possa baixar o preço do dinheiro. Haddad também propõe na reforma bancária medidas para reduzir a taxa de juros cobrada da empresa, da pequena empresa em especial e do cidadão, através de uma medida fiscal que cobra mais impostos dos bancos que queiram obter um spread maior. O que é o spread? A diferença entre o que se paga a quem poupa e o que se cobra de quem toma emprestado. É aí que está o lucro dos bancos, entre o que ele paga para quem poupa dinheiro e o que ele cobra de quem quer empréstimos. Então, quanto maior a diferença, mais impostos os bancos pagariam. Quanto menor a diferença, portanto, quanto mais barato emprestasse dinheiro, menos impostos pagariam. Através da reforma bancária, a Haddad quer combater os juros altos, reduzir a taxa de juros, reduzir o lucro dos bancos em termos relativos, de tal sorte que a economia possa se animar. Bolsonaro não. Bolsonaro é favorável à concentração financeira. Ele é um homem dos monopólios financeiros. Ele quer manter tudo como está, com os bancos abocanhando uma grande parte, ou a grande parte, da economia nacional. Haddad se dispõe, inclusive, a colocar os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para forçar a queda da taxa de juros, oferecendo condições mais competitivas. Bolsonaro quer privatizar os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, embora esteja escondendo isso agora. Paulo Guedes, seu economista e futuro ministro da Fazenda, já defendeu isso claramente, a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, de tal sorte que os monopólios privados, o capital financeiro privado, possa deitar e rolar no Brasil. Não é? Vamos agora para a oitava diferença. Haddad defende o regime de partilha do pré-sal. O que é o regime de partilha? Aquele regime instituído pelo Lula, que garante que do pré-sal, que o Estado controle a receita do pré-sal. O Estado paga eventualmente a empresas privadas que participam da exploração, ela recebe por esse serviço prestado, mas os recursos da extração do petróleo da sua venda são concentrados pelo Estado através da Petrobras, de tal sorte que o poder público possa usufruir dessa enorme riqueza que é o pré-sal para ativar o investimento público, para melhorar os serviços de educação e saúde, para impulsionar o desenvolvimento do país. Bolsonaro defende aquele antigo regime de concessão, no qual o Estado oferece a empresas privadas, empresas estrangeiras, a possibilidade de explorar o petróleo como quiserem, desde que elas paguem um imposto para o governo. E larga na mão das empresas estrangeiras as riquezas brasileiras. Elas é que vão decidir quando extrair petróleo,
como e quando vender, sem estarem subordinadas a um interesse estratégico do país, ao interesse do desenvolvimento nacional, e sem se criar as condições para que o grosso dos recursos do pré-sal sejam destinados para a saúde, educação e outras necessidades do povo brasileiro. Na prática, Bolsonaro, ao defender o regime de concessão do pré-sal, o que ele defende é a privatização da Petrobras, aos poucos, em fatias, como tem feito o governo Temer. Eu vou repetir, Bolsonaro é Temer em termos de política econômica. É a versão radicalizada e autoritária do Temer em política econômica. Um falso nacionalista, porque na prática o que Bolsonaro deseja é a privatização da Petrobras a partir da manutenção, do retorno ao regime de concessão no pré-sal. Isso fica claro também na nona diferença de política econômica. Enquanto Haddad quer a preservação da Amazônia como uma grande fonte de riquezas naturais do país e uma fonte que deve estar protegida do ponto de vista do meio ambiente, ou seja, não é para ter uma exploração predatória, mas conforme os interesses tanto do desenvolvimento do país quanto da proteção do meio ambiente, Bolsonaro quer o oposto. Bolsonaro já disse claramente, ele quer entregar a Amazônia para o capital internacional, quer abrir a Amazônia para o capital internacional. Ele diz assim, já está aberta mesmo, as ONGs podem fazer o que querem, então vamos trazer o capital internacional para explorar a Amazônia. Vejam só o nacionalismo charlatão e mentiroso do Bolsonaro. Ele quer a entrega da Amazônia, está nas suas declarações, enquanto Haddad defende a preservação da Amazônia, o controle público sobre a Amazônia e um investimento sustentável, levando em conta a preservação do meio ambiente. E por fim, a décima diferença. Haddad defende que o Estado promova uma revolução tecnológica através da educação e dos organismos de pesquisa científica. O Brasil está atrasado na maior parte dos ramos industriais. O país foi ficando para trás nos anos 90 em relação ao desenvolvimento de ponta na indústria. O país manteve dianteira no agronegócio, no desenvolvimento agrícola, mas no desenvolvimento industrial o país ficou para trás, salvo alguns ramos específicos. Para poder acompanhar a industrialização dos países desenvolvidos, o país precisa ter uma revolução tecnológica. E só o Estado pode promover isso através das universidades, dos centros de pesquisa e do investimento do Estado em ciência e tecnologia. Bolsonaro é contra tudo isso. Bolsonaro quer pura e simplesmente abrir as fronteiras para o Brasil importar pacotes tecnológicos fechados, sem desenvolver sua própria tecnologia. Bolsonaro, falso nacionalista, quer a dependência nacional, quer que o Brasil continue dependente dos grandes centros imperialistas, onde hoje se produz o que há de mais avançado em tecnologia. Ele não quer a autonomia e a independência do país. Essas são, portanto, 10 grandes diferenças em política econômica a serem debatidas com todos os eleitores, especialmente com os eleitores de Jair Bolsonaro ou aqueles que estão em dúvida em votar em Fernando Haddad. É uma confrontação de programa, de projetos, cuja conclusão diz respeito à vida cotidiana da imensa maioria do povo brasileiro. Está claro que Haddad é o projeto que defende os interesses dos pobres e da classe média. O projeto de Bolsonaro defende o interesse dos ricos, defende o interesse de uma pequena minoria do país. O resto dos seus eleitores ele engana, trata de enganar e de mentir, porque esse homem, o mito, mente. O mito mata e o mito mente, tentando encobrir os seus interesses. A sua política econômica é claramente favorável aos ricos e claramente contra a soberania nacional. Por aqui encerro minha exposição de hoje, conclamando a todos que assistiram esse programa, que o compartilhem, que discutam com seus colegas e suas colegas, seus amigos, seus familiares, para que se possa deixar cada vez mais claro o que está em jogo no país na eleição do segundo turno, dia 28 de outubro. Antes de encerrar o programa, 2 mensagens. A primeira, não deixem de fazer uma assinatura do canal do Opera Mundi no YouTube. Essa assinatura é gratuita. Vai lá e se inscreve no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir
transmissões ao vivo dos nossos programas e de todos os programas da TV Opera Mundi, bem como pesquisar e assistir edições anteriores dos nossos programas. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para transmissão de vídeo, para comentário, inclusive para contribuição financeira com o nosso site através do Super Chat. Segunda mensagem: não deixem de fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor que se paga, que os nossos leitores e espectadores pagam mensalmente, e desses pagamentos vêm os recursos para que nós possamos expandir, manter nossa atividade jornalística, nossa batalha cotidiana de informação e ideias contra a mídia monopolista. A assinatura solidária pode ser feita no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir o endereço: www.operamundi.com.br/apoio. Nós voltaremos a nos ver amanhã no 20 Minutos História, às 4h30 da tarde. Queria agradecer quem nos acompanhou até esse momento. Se gostaram do programa, que o compartilhem, que o difundam, que isso é muito importante para nós expandirmos nossa audiência e a possibilidade de ajudarmos a expandir debates importantes em curso no nosso país hoje. Então, nos veremos amanhã. Até lá e um grande abraço.